afinal, a Marvel precisa ou não seguir a fórmula? Temos aí Miss Marvel, She-Hulk, WandaVision, derivadas séries que tentaram fugir da fórmula e também filmes como Eternos. Alguns deles foram completos sucessos, como a WandaVision, e alguns nem tanto, como She-Hulk. E hoje estou aqui com o meu querido João Jedi pra gente trazer essa discussão, citando também a nova série do Disney Plus, que é Agatha, desde sempre. Who's been messing up everything? This is Agatha all along. And I killed Sparky too. Basicamente, a gente teve a oportunidade de conversar tanto com a criadora da série, como com a Catherine Hahn, que é a Agatha, e o Joe Locke, que é o personagem misterioso. O adolescente. Então, pra gente trazer essa entrevista, porque tiveram algumas pontuações bem interessantes, eu resolvi trazer essa discussão aqui, eu e o João Jedi, pra falar sobre a Fórmula Marvel e essa ideia de fugir da Fórmula Marvel, até porque, supostamente, a Agatha, desde sempre, foge muito da Fórmula Marvel. Ah, legal, bom saber, porque se tem uma coisa que a gente tá querendo fugir há bastante tempo é disso, porque a gente acabou ficando mal acostumado a ter sempre a mesma estrutura de roteiro pra todo filme, especialmente de origem, né, da Marvel. A gente chegou com isso em Homem-Formiga, por exemplo, seguindo o tal da Fórmula Marvel. Infelizmente, o Wakanda Forever, Pantera Negra, sofreu com isso, principalmente em um momento que preferiu mudar completamente a história para adequar um pouco a fórmula, mas ao mesmo tempo homenagear o Chadwick Boseman, e quando fica essa mistureba, infelizmente não funcionou. E a gente tem filmes e séries, como a Gil falou, né, Gil, que tentam sair um pouquinho dessa estrutura. Em especial, já que Agatha tá chegando, né, acho que a gente não pode deixar de falar aqui de WandaVision, que é a série que começou tudo isso, especialmente sendo aquela a pedra fundamental, eu diria, das séries, né, do MCU. Antes de entrar na parte da entrevista que a Jack Sheffer fala sobre WandaVision, né, porque eu fiz uma pergunta capciosa, eu já vou falar qual pergunta que foi, mas falando de WandaVision, particularmente falando, é um dos meus conteúdos favoritos da Marvel. Eu acho que foge sim da fórmula, tem essa pegada no começo da sitcom. A gente vê os diferentes anos, as diferentes vertentes e características de cada ano envolvendo os episódios. E no começo a gente não sabia direito o que estava acontecendo, foi realmente um mistério que a gente foi acompanhando ao longo da trama. A gente foi descobrindo junto com os personagens, junto com nós mesmos também. Era um Mephisto, não era? Era Um abraço pro Thiago Romariz aí. Abraço, Thiago Romariz e Mephisto também. Era uma visão da Wanda, o que estava acontecendo, a gente foi aprendendo com esses personagens, aprendendo também com o desenvolvimento deles. Eu acho que foi a primeira grande série da Marvel, o primeiro grande conteúdo da Marvel que teve coragem de falar sobre luto também, que não é um assunto fácil de se tratar, e eles deixaram isso muito explícito no texto, né? Não é um personagem que morreu e acabou e eles estão lá sofrendo, que nem o Tony Stark, que óbvio, é muito bonito, mas eles no texto falaram sobre luto, então é uma série que eu gosto muito. E aí surgiu essa dúvida, né, com relação principalmente a WandaVision. A Jack Sheffer também é a criadora de WandaVision. Olha aí. E aí, a parada... Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu fui muito chatinha. Virei e perguntei pra ela, pô, você gostou do que fizeram com a Wanda em Doutor Estranho? Porque querendo ou não, Doutor Estranho foge um pouquinho da fórmula também, entre aspas, mas trouxe aí uma visão, uma vertente da Wanda muito diferente da que tinha sido construída em WandaVision. Pareceu até que recontou, deu um reboot na Wanda depois de WandaVision, porque se você tem o luto sendo tratado em WandaVision e teoricamente ela teve um grande desenvolvimento de personagem em cima, você tem outro luto sendo tratado em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que veio do final de WandaVision. Então é como se houvesse uma repetição que acabou prejudicando um pouco a personagem, né? Tudo aquilo que já tinha sido desenvolvido, já tinha superado, dessuperou, entendeu? Tem gente que joga na questão do Darkhold, mas enfim. E aí eu perguntei pra ela o que ela achou dessa evolução da Wanda e também se nós teremos Wandinha em Agatha desde sempre. E aí? Será? Veremos. Yes, I mean, I can't speak to that in the series. What I can say is that the show is Agatha's journey. Agatha all along is all about Agatha and her new coven of witches. Agatha. I mean, Wanda in the other properties. I mean, it was really fun to. I mean, WandaVision was an incredible experience, but then to kind of launch her and watching Lizzie go off and do these other Doctor Strange 2 was
exciting. It sort of put me back into being a fan, and I'm always a fan of her work, especially, and her approach to Wanda it's always sort of beautiful and tragic to behold. Pausa rápida no bate-papo com esses queridos pra confessar uma coisa pra vocês. Eu tava super ansiosa pra fazer essa entrevista, porque, né, é uma responsa enorme falar com a Catherine Han, e eu virei super fã do Joe Locke. E eu não sabia se ia ficar nervosa, como é que ia rolar o papo e tal, mas foi super tranquilo, muito mais do que eu imaginava, principalmente porque aqui no Omelete nós somos parceiros da Fluency, a maior referência quando o assunto é ensino de idiomas online. Pois é, as aulas são totalmente online e você estuda de onde tiver, quando puder, e com os melhores professores do mercado, tá? A Fluency é inimiga do tédio e o método de ensino envolve aulas dinâmicas, divertidas, incluindo até mesmo referências de filmes e séries. Perfeito pra gente que tá super imerso no universo da cultura pop. Aproveita pra conferir as redes da Fluency e decidir qual o próximo idioma que você vai ter no currículo, clicando no link da descrição desse vídeo. Então, ó, como você pôde observar, eu tenho muitas saudades da nossa querida Wandinha. Não sei se ela tá viva ou não. Tá esse mistério aí, mas pô, tá viva, né? Não tem corpo, não morreu. Não sei, mas assim, talvez ela faça uma aparição especial. Eu não consegui ter certeza pelo que a Jack falou, mas eu tenho boas expectativas de Agatha. O que a gente entendeu é que é uma série sobre a Agatha e acabou. Legal, legal. Até porque acho que é uma proposta legal a gente ter uma série baseada em um coven de bruxas, né? Total! É uma série mágica, de fantasia do universo Marvel, que é uma vertente até que muitas pessoas, não sei se não acompanham ou se não necessariamente investem nisso, porque não é tão explorado assim no mundo pop para o público geral, né? A gente tem super-heróis, a gente tem ficção científica, a gente tem, enfim, várias vertentes que são características da Marvel, mas uma série de bruxaria trazendo o universo Marvel, dentro do universo Marvel, não é necessariamente algo que seja muito bem conhecido. Principalmente porque tem muita gente que não sabe, a Agatha é uma vilã, olha só, segura essa, de Quarteto Fantástico. Porque ela é babá do Franklin, Ela né? era babá do Franklin Richards, foi de onde ela apareceu, sendo bruxa, sabe? Então há uma ligação entre esses universos de ficção científica e super-heróis com o universo da magia da Marvel. Não estou dizendo que isso vai conduzir a Quarteto Fantástico, pelo contrário, tá? Não acho que isso vai rolar. Eu acho que pelo o discurso que temos aí da entrevista, Gil, vai ser uma série bem contida nela mesma, né? E com um público muito específico. Não, né? total, e eu acho que assim, eu não sei ao certo se é um público específico, eu acho que talvez eles possam até tentar furar uma bolha, mas de certa forma sim, existe um nicho aí. Inclusive, a gente ia falar de uma pergunta, mas eu vou trazer outra, que Olha. até encaixa mais do que você tá falando agora. A gente teve a oportunidade de falar, como eu comentei no começo desse vídeo, com a Catherine e com o Joe Locke. E eles comentaram justamente sobre essa questão de ser uma fantasia e também uma ficção científica. Legal. Então não é uma sitcom que nem a Wanda, mas ela pega mais a fantasia, também pega a ficção científica. E aí eu queria puxar aí, ó, produção, coloca aí o take da Catherine e do Joe também, comentando um pouquinho mais sobre o que esperar dessa junção de elementos e o que o público pode esperar disso tudo que está sendo oferecido nesse gênero um pouco novo aí da Marvel. Well, I think what people one of the things people loved about WandaVision was the different sitcoms as a tool for her inner mind, and I think in Agatha, it's more of like a mishmash. Like there's more of like a it's not so it uses more it's not the sitcom, it's more fantasy and sci-fi. I'm saying exactly what Jack said this morning, but it really made sense to me. Yeah, it did. So it's kind of pulls from those elements and classic prestige crime drama seemed to be like a great place to start in that kind of mystery world. So I think people hopefully will appreciate the tone shifts, the experience, the like landscape shifts, the same way that they will in WandaVision, and also to see like beneath the kind of sarcastic, cynical, mean Agatha to something like deep underneath that she is able to reveal through this relationship, through the other witches. So I hope that people enjoy it. Então,
a gente pode esperar aí realmente uma mudança de cenário, que é essa mudança de tom, essa coisinha fora da caixa da Marvel. Uma coisa que me surpreendeu muito, eu não sei se eu posso falar isso, pelo trailer, tá bom. Aí, dá pra tudo bem. notar que tem um pouquinho de terror. Dá pra notar que tem um tom realmente diferente. E eu Legal. acho que isso que a Catherine comentou sobre ser uma junção de elementos acaba trazendo pra gente realmente algo novo. Sim, entendeu? sim. Eu acho que isso é legal, porque a gente teve uma pincelada de terror ali em Multiverso da Loucura, né? Anteriormente, o filme, ele teria uma pegada muito mais de terror. Acho que a vinda do Sam Raimi pra direção na época deu essa perspectiva de ter uma esperança de ser muito um terror muito bem conduzido. Infelizmente, ele chegou quase no meio do projeto, teve que salvar, né? Então a gente não teve um filme tão de terror assim para a Marvel. Mas é muito legal que a gente tenha esses projetos mais independentes, como o Agatha, porque eu acho que são laboratórios. Laboratórios Total. de, sabe, pra Ideias, assim, propostas. públicos, estilos de contar histórias que não são necessariamente onde? Fórmula Marvel, entendeu? Fórmula Marvel é aquela açãozinha meio Velozes e Furiosos, parque de diversão que os Scorsese odeia, mas a gente ama sim. Só que às vezes, velho, acho que a gente merece ter alguma história contada para um público, sabe? Com uma narrativa diferente, entendeu? E eu acho que se a Agatha se encaixar nisso e trouxer esses aspectos de terror, eu acho que ela pode sim trazer uma série que seja totalmente diferente da Fórmula Marvel e ainda acrescente mais a Fórmula Marvel. Porque aí podem vir outras produções mais inspiradas em Agatha e que tem um pezinho no terror também, com vários outros personagens. Concordo. Mephisto! Não, tem até teoria de que o Mephisto vai aparecer nessa série. Mas, João, assim embaixo, eu acho que é uma questão assim, não vai agradar muita gente. Eu acho que a Agatha não vai agradar muita gente, não é nem pelas impressões. Eu tô dizendo porque, com base nessa conversa que a gente tá tendo aqui, realmente é uma parada focada em... Eu acho que não é tanto num público específico, mas talvez num público que fuja desse Do lugar conteúdo comum que a ali, gente né? já tá... Do lugar comum. Tá. Então, as pessoas que fogem do lugar comum, elas estão também dentro do público Marvel. Porque o público Marvel, ele é muito grande. É muito amplo. Mas é a verdade. maioria das pessoas que já tá esperando uma coisa mais clichê, uma coisa que esteja ligada completamente ao futuro, ou mesmo ao Franklin, porque ela... Cena pós-crédito. Isso, eu acho que isso não vai acontecer. Mas entendi. sim atrair uma galera que já é fã de outras coisas. Por exemplo, American Horror Story, séries de bruxas. Inclusive, quem melhor do que eu pra falar do que o elenco, né? O elenco, eu perguntei, gente, contem aí elementos, referências, o que vocês acham que, por exemplo, alguém que gostou de X vai gostar de Agatha. Eles viraram e falaram, a gente acha que XPTO. Então, produção, bota aí quais são os exemplos que eles deram de obras, porque imagina, se você gosta dessas obras, com certeza você vai gostar de Agatha desde sempre. I mean, there's so many references. I know. Our show is almost like an homage to horror films and Horror films and like fantasies fun, and The Wizard of Oz campy and- witch shows. Yeah. Like we love Hocus Pocus. So like that and also classic horror. And I don't think that one has to really know either WandaVision or a ton of the MCU to enjoy this show. Although, like you said, I feel like those, diehard fans who are so awesome are also gonna really be delighted by this. Tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas às vezes não necessariamente fugir da Fórmula Marvel funciona, porque teve série aí que não engajou. Não engajou. Não engajou tanto, apesar de que eu gostei. Vocês sabem que eu sou muito fácil de agradar. Mega Tubarão, 4 ovos. Mas eu queria trazer aqui She-Hulk, Gil. Porque na época, eu gostei de She-Hulk pela abordagem diferente de comédia, sabe? Eu achei que trouxe a quebra da quarta parede, que trouxe... Antes do Deadpool, a She-Hulk já fazia isso nos quadrinhos. Então, achei legal que trouxeram isso pra série de TV. Achei legal que trouxeram essa série meio de comédia, de advocacia, e puxaram o Demolidor pra dentro e tal. Teve uma galera que não gostou, porque mudou o tom do Demolidor. E eu acho que tem que mudar, porque é a adequação do personagem pra este universo, pra este momento da She-Hulk. Mas teve uma galera que não curtiu, que achou que foi uma ofensa, que achou que se passou, que She-Hulk se passou. E aí acabou não funcionando realmente, né? Então, nem sempre, acho que mais do que não sempre, né? A Marvel acaba acertando. O Zé Boné também tem alguns erros de tom ali. Mas, novamente, eu acho que isso se adequa
para quem a história está sendo contada. E talvez She-Hulk, a intenção de She-Hulk, seja justamente se encaixar em um certo público que não é, talvez, o majoritário aí que consome obras Marvel. A gente tem Eternos também como um bom exemplo, que de certa forma foge também da fórmula e foi cancelado. Acabou. Eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas sim, Gatilho, então, né, amiga? E também tem a questão de que, basicamente, como eu disse aqui, eu não posso falar muito do que eu vi, né? Mas os 4 episódios que eu assisti, eu achei muito legais. Só que é isso, tem 4 episódios. Existe também essa questão da maldição das séries Marvel. Marvel não, maldições das séries Disney no geral, mesmo de Star Wars. Que começa a desandar do meio pro final. É real isso, porque assim, honestamente, eu vejo 2 episódios, a maioria das séries, todas essas séries, eu vi 2, 3 episódios, cansei e parei. Sendo honesta com vocês. Putz, a gente não falou da bomba de Invasão Secreta. Ruim demais, eu vi 2 episódios e parei. Foi isso aí, bicho. Invasão Mas- Secreta começou bem, nos 2 episódios ali, depois... Não, foi com força pra baixo. ali. Mas então, essa é a questão, existe essa maldição também, de no meio pro final as coisas desandarem. Eu torço pra que isso não aconteça. E eu acho que nessa pegada da She-Hulk, o que é meio que uma merda. Mas que por você, tudo bem o Demolidor ter sido alterado e tal. Tava lá. A She-Hulk, que tem um viés Hulk, ter sido... Hulk. Hulk. Ter sido colocada dessa forma. Mas querendo ou não, eu acho que a comédia pode ser recita a personagens que talvez casem mais com isso. Tipo Miss Marvel, entendeu? Entendi. E aí o que eu acho que a Agatha acerta, a gente vai ver futuramente com todos os episódios, porque não dá pra bater o martelo aqui, mas é o fato de que ela entende o universo em que ela tá sendo colocada. Entendi. São bruxas, é uma parada mais terror, é uma parada mais Coven mesmo, que é a reunião das bruxas. Então eles sabem como trabalhar o figurino diante disso, eles sabem como trabalhar o tom diante disso, eles sabem como trabalhar o tom de comédia, o tom de terror, e basicamente eu não tô falando isso pelas minhas impressões, eu tô falando isso pelo que a galera da série falou e também pelo trailer, porque pelos trailers a gente consegue entender que a série tem um tom bem definido. Mas vamos aí pra mais um takezinho da criadora da série, comentando sobre quem vai ser agradado pela série e como esses elementos acabam se complementando pra entregar aí uma experiência diferente. Legal. Roda aí. I mean, I think I'm speaking to people who responded to WandaVision. You know, I think my work generally, and specifically in these 2 shows, like I am a pop culture omnivore. Like audiences are so savvy, they're so steeped in everything that's come before, and what I delight in is finding a way to allude to all those things and incorporate all those things and kind of regurgitate them using a system, a narrative that sort of makes sense of it. So yeah, so that's who this show is for, is the people who loved WandaVision and loved, all of the pastiche and the costumes and the music, but also the creepiness and the Twilight Zone vibe of it, and then of course the deep heart of it, and the the relationships and the heartbreak and the tragedy. That's who I'm talking to, because that's what Agatha does as well. Of course, it has a different patina because we're doing horror. She's a villain. Like it has a shift in sensibility, but it's that same audience that I'm trying to speak to. É isso aí. Agatha desde sempre. Gil, quando é que estreia? 18 de setembro. 18 de setembro. Gostou de chegando. WandaVision? Supostamente vai gostar de Agatha desde sempre. Olha aí, gostou também de outras séries aí de terror, de ficção, também tem um caminho aí, segundo o elenco de Agatha, pra gostar da série. Eu boto uma fé, gente. Legal. Mas saberemos em breve, e vocês saberão das nossas primeiras impressões a partir do dia 16, Olha. que é quando estou liberada para falar, hablar sobre o que achei dos 4 primeiros episódios de Agatha desde sempre. E dia 18 de setembro saberemos, pelo menos, dos primeiros episódios. Legal. E acompanharemos com vocês também. Não sei se da mesma forma que a Anéis de Poder ou a Casa do Dragão. não sei. Mas com certeza a gente vai dar as nossas opiniões. Faz assim, se estiver gostando, comenta e pede. Pede Aí e a gente faz aí, tá bom? É isso.